Boa noite, meu amigo! Sejam bem-vindos a mais um webinar da Quemurs. Meu nome é Lucas Fujita e na noite de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre retrofit de fluidos refrigerantes, o passo a passo de como realizar. Sejam muito bem-vindos, se aconcheguem, arrumem seus materiais, sua caneta, seu caderninho. Está cozinhando, está voltando para casa, deixa ligado aí na TV, deixa no rádio do seu carro, porque na próxima 1h30, 2 horas, a gente vai falar muitas informações sobre retrofit e substituição de fluidos refrigerantes. Então mande esse link para o pessoal, para os seus amigos, para os seus parceiros aí de trabalho da refrigeração, para a gente poder compartilhar um pouco mais de conhecimento na noite de hoje. Desde já, agradeço a todos que se conectaram aqui exatamente às 7 horas da noite. Muitos daqui eu vi que já se conectaram até antes. Um abraço para o pessoal que já está conectado. João Paulo Delchifrio, Robson, Paulo Sobral, Luciano, Fernando, Eriton da Silva, todo mundo aí bastante atento, bastante ligado nos nossos webinars, que começa agora desde já, tá certo? Então, antes da gente começar, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Lucas Fujita, eu sou responsável aqui na Quemurs pela área técnica e desenvolvimento de mercado para toda a América do Sul. Então, toda a parte de aplicação de novos produtos, retrofit, sustentabilidade, os HFOs que estão chegando agora no mercado, sou responsável por fazer esse suporte, tá certo? Com relação ao nosso webinar de hoje, algumas informações gerais para que vocês também fiquem tranquilos, tá? Todo mundo que está conectado, seja pelo celular, pelo aplicativo, pela web, vocês vão ver que na parte superior, no cantinho direito ou no esquerdo, dependendo aí da plataforma que você estiver conectado, vai ter um balão com um ponto de interrogação que é a aba de perguntas. Então, vocês vão poder mandar perguntas ao vivo. Eu vou estar lendo aqui, a gente vai estar respondendo durante o webinar. Ao final do webinar também a gente vai selecionar mais algumas dúvidas para poder responder. E todo mundo que está conectado também vai receber um certificado de participação online por e-mail depois, tá certo? Um ponto de atenção é que muitas vezes o pessoal fica preocupado em receber o material, tirar print, mas fiquem tranquilos porque esse webinar também está sendo gravado e a gente vai disponibilizar o link em sequência pelo YouTube. Então, se tem algum amigo seu, algum parceiro aí da refrigeração que não está podendo participar hoje, fiquem tranquilos, eles vão poder ver depois com mais calma e ter acesso a todos os materiais, tá certo? Então, sem mais delongas, quem é Quemurs? Quem nunca ouviu falar? Acho difícil, né? Porque a Quemurs já está há bastante tempo no mercado, mas a Quemurs é a antiga Dupont do segmento de produtos químicos fluorados dos fluidos refrigerantes. Então, lá em 2015, a gente fez um spin-off, uma separação do segmento de fluidos refrigerantes, Teflon, dióxido de titânio, né? Utilizado em tinta branca e fundou o que hoje é a Quemurs. Então, uma empresa aí com mais de 10 anos, já 100% independente da Quemurs, presente em mais de 120 países, com mais de 60 unidades produtivas, laboratórios, centros de desenvolvimento de novos produtos, novos fluidos refrigerantes, que a gente vai comentar no dia de hoje. E aqui no Brasil, a gente tem uma unidade produtiva lá na Zona Franca de Manaus, de mistura do 410A, principalmente para os grandes fabricantes de ar-condicionado, Split, VRF, Multi, que ficam ali na Zona Franca de Manaus usando 410A e agora transicionando também para o R32, e uma unidade aqui em Barueri, próxima à região da Grande São Paulo, onde a gente faz mais o trabalho de reenvase do 134, mais focado na indústria automotiva, né? O 134 hoje ainda é o fluido mais utilizado em ar-condicionado automotivo, então, principalmente essa demanda sai aqui da região de Barueri e os nossos escritórios em Alphaville, tá certo? Então, passando essas apresentações iniciais, vamos para o que importa. E antes da gente falar tecnicamente, eu queria saber de você se você já realizou um retrofit, tá? E enquanto isso, eu vou soltar aqui na tela para vocês essa pergunta. Então, vocês vão ver que na tela de vocês agora está aparecendo um questionário, uma enquete, justamente perguntando se você já realizou um retrofit de fluido refrigerante. Se você já realizou, você clica no sim. Se você nunca realizou, você clica no não, que a gente vai poder compartilhar e entender aqui quem já tem experiência, quem não tem, quem está aprendendo agora, quem está chegando no mercado, porque esses fluidos que a gente conhece hoje, um 22, um 134, um 404, estarão saindo do mercado e cada vez mais a gente vai precisar conhecer
das novas tecnologias e como realizar esse procedimento de fato. Tá? Então, 70% das pessoas aqui já votaram, quase todo mundo respondendo, vou dar ali pelo menos 2 minutinhos, mas para quem não sabe o que é retrofit, está ouvindo pela primeira vez, o retrofit nada mais é que a substituição do fluido refrigerante que você utiliza atualmente no seu sistema. Então, muitas vezes você tem um equipamento, pode ser um split, pode ser um sistema de refrigeração comercial, um rack, um chiller, uma centrífuga, um compressor parafuso que trabalha com fluido refrigerante que hoje você quer substituir por outro, seja por custo, por sustentabilidade, por disponibilidade de fluido. E o retrofit nada mais é que você tirar o fluido atual, colocar um fluido mais novo, fazendo as mínimas alterações possíveis, sem que você precisa substituir completamente a sua máquina, tá certo? Então, vou pausar aqui a nossa pesquisa e vocês vão ver, vou compartilhar aqui na tela também, que a maioria das pessoas aqui nunca fez um retrofit. 63% do público hoje aqui já conectado nunca fez um retrofit, 37% já fez um retrofit, mas mesmo você que já fez um retrofit, continue na linha, porque hoje a gente vai aprender coisas novas que vão te ajudar aí no futuro também, tá certo? Então, por que eu preciso ou precisarei realizar substituições de fluidos refrigerantes no seu sistema de refrigeração ou no sistema de refrigeração dos seus clientes? Basicamente porque existem regulamentações, legislações que regem a utilização desses fluidos refrigerantes. Então, atualmente, o Brasil é signatário de 2 tratados internacionais, que é o Protocolo de Montreal. Imagino que aqui todo mundo que trabalha na refrigeração já deve ter escutado alguma vez na vida, e a Emenda de Kigali. O que é o Protocolo de Montreal? Ele é um tratado em que o Brasil é um país ratificador que visa o que a gente chama de eliminação dos fluidos refrigerantes. Deixa eu ver só, parece que vocês não estão vendo a minha tela, estão vendo a tela das perguntas. Deixa eu só compartilhar novamente a tela e aí a gente continua. Opa, acho que agora vai. Opa, agora sim. Voltando, né, para o Protocolo de Montreal, ele nada mais é que um tratado internacional que rege a utilização de fluidos refrigerantes que degradam a camada de ozônio. E esse tratado é um tratado de eliminação, ou seja, quem tem hoje fluidos que são CFCs como R11 e R12, que já foram praticamente eliminados, mas principalmente os HCFCs, é o caso do R22, R123, R502, 141B, que muita gente ainda usava na parte de limpeza de sistemas, até como agente expansor de espumas, esses fluidos estão sendo eliminados do Brasil. E como que funciona essa agenda? A cada período de anos que passa, o Brasil reduz a disponibilidade, né, a importação desses fluidos pelo controle da entrada. Né? Lembrando que o Brasil, hoje, ele não produz fluidos refrigerantes, fazem misturas, mas a maior parte do volume é sempre importada, seja da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, da China, por exemplo. Tá? E nesse ano que a gente passou agora, de 2025, essa redução foi de 67,5%, ou seja, quase 70% de todo o HCFC, todo o R22, R123, 502, 141B que a gente tinha no mercado. Já foi reduzido significativamente e em 2027, atenção para essa data, um ano e 2 meses praticamente, essa redução vai chegar a praticamente 90%, 88,5%. O que significa? Que todos os clientes que vocês têm hoje, que vocês prestam serviços, que vocês fazem instalações novas, que trabalham com R22 principalmente, vão precisar se programar para a substituição desse fluido refrigerante. Tá? Depois de 2027, a próxima eliminação praticamente em 2030, quase 100%, 97,5%, porque esses 2% que vai sobrar, 2,5%, é praticamente nada para subir o mercado, suprir o mercado hoje de refrigeração. E por que esses dados, né, esse consumo é tão relevante? Porque hoje, se você for pesquisar no mercado, principalmente de refrigeração comercial e industrial, praticamente 50% a 60% dessas aplicações ainda usam muito R22. E é R22 em grandes cargas. Né? Supermercados é principalmente R22 em expansão direta,
Industrial vai ser R22, principalmente em chillers, parafuso, chillers centrífugos, equipamentos com evaporador inundado, você tem uma carga de fluido refrigerante ali bastante grande. Então, nesse próximo 1 ano e meio, a tendência é redução de disponibilidade do R22 e, consequentemente, a necessidade de substituição por outro fluido. Ao mesmo tempo, o Brasil ratificou ao final ali de 2022 o que a gente chama de emenda de Kigali, que nada mais é que uma emenda, de fato, né, ao Protocolo de Montreal, que visa o que a gente chama de redução, né, um phase down, da utilização daquelas substâncias químicas que promovem o efeito estufa e o aquecimento global, ou seja, que tem alto GWP. Então, essa sigla GWP vai estar cada vez mais no nosso dia a dia da refrigeração, porque o mercado, os fabricantes, os clientes finais estarão buscando cada vez mais fluidos que tenham o menor potencial de aquecimento global possível. E quais são esses fluidos refrigerantes? É basicamente o que a gente mais usa hoje no Brasil, que são os hidrofluorcarbonos, os HFCs, como é o caso do 404, 410, 134A, 407C, 407F, 507. Então, praticamente todos os fluidos que hoje a gente está acostumado a ver em aplicações de climatização, refrigeração comercial, industrial, chillers, compressor parafuso, compressor semi-hermético, scroll, a gente vai ter um desafio aí nos próximos anos, porque desde o ano passado o Brasil já tem um teto máximo, um congelamento, vamos dizer assim, um teto limite de quanto pode consumir desses HFCs proporcional ao GWP desses fluidos refrigerantes, ou seja, em toneladas de CO2 equivalente, e a partir de 2029 começam as reduções de 10%, 2035 de 30%, 2040 50%, até a redução máxima aqui em 2045. O que isso significa? Que aquele seu cliente, aquele seu distribuidor, aquele seu fabricante de sorvetes, aquele seu frigorífico, que hoje trabalha com 22, não vai fazer sentido ele transicionar, por exemplo, para um 404, né, que é esse carinha aqui, aqui em cima na direita. Por quê? Porque o 404 é um fluido de alto GWP, alto potencial de aquecimento global, e, consequentemente, ele também já está na lista ali de fluidos que vão ter sua disponibilidade reduzida. Mas você fala, poxa, Lucas, mas beleza, né? Eu trabalho na refrigeração, instalo split, instalo unidade condensadora, faço monoblocos frigoríficos para a indústria de alimentos e presto serviços de manutenção e atendo contratos. O que isso vai impactar o meu sistema e o meu cliente? Então, primeiro, o impacto é diretamente comercial. Conforme a disponibilidade desses fluidos reduz, consequentemente, há um incremento de preços. Um exemplo muito claro, quem viveu ali a época da migração, né, do R12 para o R134A, deve se lembrar que na época, quando o R12 saiu do mercado, o preço dele disparou. Por quê? Porque houve essa redução de disponibilidade e entende-se que no mercado, com a redução, principalmente agora nos próximos anos do R22, haverá também esse incremento de preços, principalmente para os HCFCs, como é o caso do R22, e já está acontecendo muito fortemente para o R123, para quem trabalha ali com centrífugas de baixa pressão. Tá? Em um segundo momento, o impacto vai ser um impacto regulatório. Por quê? Porque muitos clientes, então a gente vai estar falando de empresas que são multinacionais, indústrias químicas, farmacêuticas principalmente, redes de supermercados, shopping centers, eu tenho escutado bastante, quem atende aí redes de hotéis e bancos, também essas empresas possuem metas internas de substituição desses fluidos refrigerantes. Então, tem muito banco, muita indústria farmacêutica hoje que não quer mais trabalhar com R22. E tudo que eles têm instalado hoje com R22 vai precisar ser substituído por outras alternativas. Ou seja, a sustentabilidade também tem um papel bastante importante para essas grandes empresas, para essas grandes multinacionais. Mas, Lucas, meu cliente que eu atendo hoje, e não é uma empresa grande, não é uma multinacional, não está muito ligando, vamos dizer assim, para a sustentabilidade, mas está preocupado um pouquinho ali com essa parte de custos, com essa parte de disponibilidade do fluido, mas tem uma coisa que todo mundo aqui vai ter que se preocupar, que é com o impacto operacional. Por quê? Porque se você não tem fluido refrigerante disponível no mercado, se porventura ele vazar,
onde você vai encontrar fluido para comprar e fazer uma carga nesse sistema. Então, a disponibilidade desse fluido refrigerante também pode gerar impactos operacionais. Ou seja, você tem uma indústria de bebidas, de alimentos, que roda 24 horas por dia, um túnel de congelamento, que fica 1 hora, por exemplo, sem produzir carnes congeladas, por exemplo, um hambúrguer congelado, por conta de falta de fluido refrigerante, imagina o prejuízo que não é. Ao mesmo tempo que, às vezes, aquele equipamento que você tem hoje, que trabalha com 22, com R123, com 502, inclusive até com 404, se for um equipamento mais novo, por exemplo, no longo prazo também terá problemas com disponibilização de peças de reposição, seja componentes, válvulas, controladores, boias, partes internas e mecânicas do compressor, que são ali de reposição e substituição. Então, isso é um ponto também que precisará ser avaliado, tá certo? Mas então, o que a gente tem de opção, né? Eu não posso usar mais um CFC, um HCFC, um HFC, o que existe hoje disponível no mercado. Então, a indústria dos fluidos refrigerantes, ela evoluiu de uma maneira bastante, vamos dizer assim, esperada do ponto de vista tecnológico, quando a gente teve os primeiros fluidos refrigerantes sintéticos a serem utilizados, desenvolvidos lá na época pela DuPont, que são os CFCs, que foram gradativamente substituídos pelos HCFCs na década de 50 e que até o momento, né, a gente tem usado, na verdade, mais até os HFCs, os hidrofluorcarbonos, 404, 134, 410, mas que estão todos esses três regulados em algum momento para sua substituição. Então, o mercado atualmente tem basicamente duas opções, que é a utilização dos produtos químicos industriais, então a gente vê bastante o CO2 sendo usado no industrial e comercial, os hidrocarbonetos usados principalmente no comercial e no doméstico de pequena carga. Hoje, se você for comprar, por exemplo, um refrigerador doméstico para sua casa, provavelmente vai estar trabalhando com R600, né, o isobutano R600A, mas uma carga muito pequena, por volta de 40 a 50 gramas, ou a própria amônia, que sempre foi muito utilizada em frigoríficos, em indústrias, chillers de grande capacidade, mas que esses fluidos não podem ser utilizados para retrofit direto dos HFCs e dos HCFCs, porque existe uma diferença significativa de pressões de operação, classificações de segurança, compatibilidade de compressores, componentes, válvulas, óleo, lubrificante. Então, esses produtos, infelizmente, não poderão ser utilizados para um retrofit direto, somente em equipamentos novos. E foi pensando nisso que a Chemours desenvolveu o que a gente chama da quarta geração de fluidos refrigerantes, que são os HFOs, as hidrofluorolefinas. E as hidrofluorolefinas surgiram a partir desse carinha aqui, que é o R1234YF, que nada mais é que a gente chama da molécula mãe dos fluidos refrigerantes, HFOs. Por quê? Os HFOs, né, o R1234YF, ele foi desenvolvido para substituir o 134. Por que ele foi desenvolvido para substituir o 134? Porque lá atrás foi feito um estudo de onde se mais vaza fluido refrigerante. E foi verificado que a aplicação de mais vaza fluido refrigerante no mundo é no automotivo. Mas você fala, poxa, Lucas, mas automotivo, um carro de passeio tem ali 450, 500 gramas de carga de 134A, mas pensa comigo quantos carros, quantos veículos hoje não têm ar-condicionado. Quantos carros não passam por estradas esburacadas, não fura o condensador porque pegou uma pedra, alguma coisa, não tem batidas de veículos, tem muitas mangueiras, conexões. Então, hoje existem fábricas aqui no Brasil, por exemplo, de montadoras que fazem um carro por minuto e 100% dos carros dessa montadora têm ar-condicionado. Agora, imagina isso numa escala global. Então, foi pensando na substituição do 134A que a Chemours desenvolveu o R1234YF. O 134A, quando ele vaza na atmosfera, ele tem um tempo de vida de aproximadamente 13 anos. Ou seja, se porventura você tinha um chiller, você tinha um ar-condicionado do seu carro que vazou o fluido refrigerante lá em 2012, ele está até hoje, infelizmente, promovendo o efeito estufa e o aquecimento global. Por outro lado, o R1234YF, caso vaze na atmosfera, ele vai ter um tempo de vida de aproximadamente 11 dias. Ou seja, quando você reduz de 13 anos para 11 dias, consequentemente, o GWP desse fluido refrigerante reduz significativamente, e é por isso que o 1234YF tem
um GWP significativamente menor. Tá? E a partir dessa molécula, o que a Chemours desenvolveu? Uma família de fluidos refrigerantes que a gente chama comercialmente de família Option, seja XP, seja XL. Hoje a gente vai dar mais foco na família XP, porque o XP são todos aqueles fluidos que são desenvolvidos para ter um GWP mais baixo que o fluido refrigerante anterior e que também não são inflamáveis. Lembrem sempre disso. Tudo que for Option XP é para retrofit, porque também não é inflamável. Eles vão ser compatíveis com o mesmo dimensionamento ali de compressores, muitas vezes o mesmo óleo lubrificante sintético poliéster, dispositivos de expansão, dimensionamento de condensadores e evaporadores, justamente para você substituir o fluido atual sem ter que fazer grandes alterações no seu equipamento. Por outro lado, tudo que for XL, que é o Extra Low, né, ainda mais baixo, eles vão ter um potencial de aquecimento global menor ainda, mas eles serão A2L, serão levemente inflamáveis e aí só podem ser utilizados em sistemas novos. Tá bom? Então, qual que é a tabela mãe, a tabela master dos retrofits que a gente tem hoje disponível no Brasil? É essa telinha aqui. Então, se você quiser tirar uma foto aí da sua tela, tirar um print screen, a hora é essa. Por quê? Na primeira linha, aqui em cima, vocês vão ver o quê? As aplicações, ou seja, se você trabalha com chillers de refrigeração de baixa e média temperatura, sistemas de resfriados congelados, essa coluna que você vai olhar. Se você trabalha com climatização e chillers, é essa tabela. Se você trabalha com chillers de média pressão, como 134, é essa coluna. Aqui, climatização splits, por exemplo, ou chillers de climatização em água gelada de alta pressão, você vai olhar essa coluna. E se você trabalha no industrial com chillers de baixa pressão, ou com, por exemplo, com a R123, vai ser essa última coluna. Tá? Então aqui você vai ter os fluidos refrigerantes atuais, em verde os fluidos XP para retrofit e em azul claro os fluidos Option XL somente para equipamentos novos, projetados para novos sistemas, novos equipamentos. Tá certo? E o que é legal a gente destacar aqui? Que dentre todos esses fluidos refrigerantes, o Option XP10, XP20, XP40 e XP30, né, então é até fácil lembrar, né? 10, 20, 30, 40, são os fluidos que a gente mais vai ver substituindo os fluidos refrigerantes anteriores. Tá? Então, por exemplo, quem trabalha aí com refrigeração comercial, ou seja, tem muito equipamento instalado com R22, R404, R507, que é mais utilizado hoje aqui no Brasil no industrial, vai estar vendo muito o Option XP40, o R449A, para substituição dos fluidos refrigerantes aqui anteriores. Se você trabalha com R22, 407C em chillers, você vai estar olhando mais o R449C, o Option XP20. Porém, se você trabalha numa área mais industrial, climatização ali de hospitais, data centers, edifícios comerciais, água gelada na indústria, você vai estar trabalhando ali com 134, o principal substituto vai ser o XP10, então lembre que o XP10 começa com 1, né? XP10, então ele substitui o 134, fácil de lembrar. O XP20 começa com 20, então ele substitui o 22 no ar-condicionado, e o XP40 começa com 4, então ele vai substituir o 404 e o 22 em refrigeração comercial. Tá? Porém, se você trabalha no mercado ali de splits de ar-condicionado, multis, VRF, ou até mesmo em chillers de alta pressão, compressores Crow com 410A, hoje você não existe, não tem disponível no mercado um fluido para retrofit direto do 410, que tem as mesmas capacidades, mesmas pressões, GWP menor, ODP zero, que não seja inflamável. Tá? Se você já escutou no mercado que existe um substituto direto do 410, que não é inflamável, que tem as mesmas capacidades, COP, pressões de operação similares, pode ter certeza que isso aí é uma informação talvez um pouco duvidosa. Por quê? Porque os substitutos que existem hoje do 410A, que é o caso do R32, que está sendo utilizado no mercado aí de splits comerciais, e já está começando ali nos multi-splits, alguns VRFs no mercado já tem R32, ele é levemente inflamável, então ele jamais poderá ser utilizado para retrofit direto do 410A. Tá? E além disso, para o R123, o principal substituto
é o 514A, já é bastante conhecido do mercado de centrífugas para refrigeração industrial, tá certo? Porém, se você tem clientes ali que não querem fazer retrofit, quer trocar a máquina, o ideal é já você ir para o fluido que tem o menor GWP possível, como é o caso do XL20, que é o 454C, o XL41, que é o 454B, que são os fluidos aqui disponíveis no mercado e que os grandes fabricantes de refrigeração comercial, industrial, chillers, já têm até equipamentos disponíveis no Brasil, mas isso aí é tópico de outro webinar, de outro treinamento. Hoje o foco é só retrofits, tá certo? Lembrando aí que quem chegou um pouquinho mais tarde, a gente tem uma aba de chat de perguntas que você pode submeter sua pergunta. A gente está lendo aqui ao vivo e a gente vai respondendo durante o webinar ou ao final, no nosso momento de dúvidas, tá certo? Mas aí o pessoal fala assim, poxa, Lucas, como que eu seleciono o fluido refrigerante que eu quero? Eu vi que você falou, né, que para o 134 é o XP10, para o 404 é o XP40, para o 123 é o XP30, mas o que eu, como projetista de refrigeração, como técnico, como empresa de engenharia de serviços, preciso avaliar para selecionar o meu fluido refrigerante? Então a gente costuma comentar, isso eu até falo bastante no curso de água gelada, no curso de água gelada que a gente participa de vez em quando, que é justamente o substituto, ele precisa ser um equilíbrio das propriedades, um equilíbrio dos parâmetros do seu sistema, que são equilíbrios com relação à sustentabilidade, custo, segurança e performance. Vamos lá um a um para a gente poder entender como que isso funciona e como que isso vai facilitar a sua compreensão. Sustentabilidade por quê? Porque o fluido novo que você vai colocar no seu sistema de refrigeração, ele não pode degradar a camada de ozônio, precisa ter ODP zero e precisa ter também um GWP, um potencial de aquecimento global menor. Consequentemente, ele precisa também atender às regulamentações ambientais locais, seja o Protocolo de Montreal e a Emenda de Kigali aqui no Brasil, ou, ao mesmo tempo, atender às regulamentações que você tem do seu cliente. Né? Muitas vezes é uma multinacional que fala, não quero mais trabalhar com a E22, não quero mais trabalhar com a 404, qualquer alternativa. Tá? A gente precisa avaliar também, nesses casos de emissões, a questão de emissões totais de gases de efeito estufa e orientações da própria área de sustentabilidade da companhia. Tá? Em um segundo momento, a gente precisa entender também onde impacta quem paga a conta, né, que é os impactos de custo, que a gente vai falar um pouquinho também. Por quê? Porque existem sistemas que às vezes já estão operando há 20, 25, 30 anos, que nunca foi feita uma boa manutenção, que vaza fluido refrigerante toda semana, todo mês. Eu preciso comprar botijas de fluido refrigerante para fazer recarga. E com certeza, esse equipamento não vai fazer sentido eu fazer retrofit. Porque se ele está vazando, se a manutenção não está legal, eu vou trocar o fluido atual para um fluido novo, mas ele vai continuar vazando. Então, o melhor que eu tenho que fazer ali é olhar para a manutenção. Então, os custos vão entrar os custos de manutenção, o custo de um retrofit, quanto seria o custo de um equipamento novo se ele já está muito degradado, o custo operacional que eu tenho daquele sistema, porque, querendo ou não dá para a gente trabalhar só pensando em sustentabilidade. Né? Quem paga a conta, o custo, o impacto financeiro também é importante. O terceiro ponto é a questão de segurança. Por quê? Porque existem muitos produtos que estão sendo vendidos no mercado que às vezes possuem classificações de segurança diferentes, tanto do ponto de vista de toxicidade, mas principalmente do ponto de vista de inflamabilidade. Isso eu vou comentar um pouquinho mais para frente, mas o fabricante do equipamento, seja um split, seja uma centrífuga, seja um compressor parafuso, um compressor semihermético, o engenheiro que projetou aquele sistema de refrigeração para trabalhar com R22, com 134, 404, 410, ele não projetou aquele equipamento para trabalhar com fluido refrigerante inflamável. Então, se você colocar um fluido refrigerante inflamável lá dentro, pode ocorrer algum tipo de acidente ou incidente que a gente vai comentar mais para frente também. Mas tenham em mente que a parte de segurança é fundamental. Por isso que eu sempre falo, equipamentos que hoje trabalham com fluidos refrigerantes não inflamáveis não podem trabalhar com fluidos inflamáveis. Tá? Então, nasceu o projeto com fluido refrigerante não inflamável, o substituto também não pode ser inflamável. Tá? E o quarto ponto, e não menos importante, é tudo que envolve o desempenho daquele sistema.
Porque quando você faz um retrofit, diferentes fluidos refrigerantes têm pressões de operação diferentes, COPs diferentes, capacidades de refrigeração diferentes, dimensionamentos, né, de válvulas de segurança, de trocadores de calor, evaporadores, condensadores, também precisam ser levados em conta para que aquele retrofit seja viável também tecnicamente. Não adianta nada eu querer colocar um fluido diferente lá dentro que seja mais sustentável, se ele não for compatível com óleo, com compressor, com dispositivo de expansão que eu tenho lá, seja uma válvula de expansão eletrônica, um tubo capilar, uma válvula de expansão termostática, então a compatibilidade é extremamente importante. Tá certo? Então, alguns comentários aqui que o pessoal já está mandando. O Matheus comentou, perguntou se essa apresentação ela será compartilhada. Então, sim, o webinar está sendo gravado e a gente vai mandar em sequência o link da apresentação junto com a gravação. E o Davi perguntou também, porque ele ficou com dúvida por que não existe um fluido que substitua o 410A para um retrofit direto. Né? Imagino que seja do slide anterior. E a resposta é que os fluidos que existem hoje para substituir o 410A, que tenham exatamente a mesma capacidade ou maior, uma eficiência energética similar, pressões similares, são todos levemente inflamáveis, como é o caso do R32 e do R454B. Então, hoje, infelizmente, o mercado de ar-condicionado de climatização não dispõe de um substituto direto que possa fazer esse retrofit simples, né, vamos dizer assim. Todos os fluidos que existem para essas aplicações de 410A, a gente vai ver que eles são A2L, levemente inflamáveis, então somente equipamentos novos, certo? E por que a gente fala assim da parte de segurança? A Chemours veio da Dupont, a Dupont sempre foi uma empresa bastante focada em segurança. E aqui eu já falei, mas vou reforçar por quê? Porque a gente tem visto no mercado novos produtos sendo vendidos como fluidos refrigerantes e muitas vezes não são fluidos refrigerantes, e são produtos extremamente inflamáveis. Então sempre tenha atenção de que para fazer um retrofit, você jamais, então escreva isso na sua testa, na sua agenda, faça uma tatuagem, põe ali na cabeceira da sua cama, que você jamais vai utilizar um fluido refrigerante inflamável para retrofit de fluidos refrigerantes não inflamáveis. Por quê? Porque imagina você pegar, por exemplo, um split, um chiller, um sistema de viração de um supermercado que trabalhava ali com R22, com R134A, e de repente você colocar ali um gás de cozinha, por exemplo. O que não pode acontecer? Um alto risco de acidente. E como que a gente se previne? Conhecendo os produtos que a gente está escolhendo para substituição, conhecendo qual que é a nomenclatura ASHRAE daquele fluido refrigerante, ou seja, qual que é o RG que a gente fala daquele fluido, ou seja, ele é o R-o quê? Porque muitas vezes a gente vê ali o nome comercial, mas precisa conhecer também a nomenclatura daquele fluido. A classificação de segurança, então é importante que sempre que a gente for trabalhar com um fluido novo, a gente saiba se ele tem maior toxicidade, menor toxicidade, se ele não é inflamável, se ele é levemente inflamável, se ele é altamente inflamável e principalmente se aquele fluido ele é homologado pelo fabricante do seu sistema. Pode ser pelo fabricante do compressor, pelo fabricante do chiller, da unidade condensadora. Por quê? Porque os fabricantes de compressores, principalmente, quando eles vão testar algum fluido novo, eles fazem inúmeros, e eu estou falando de inúmeros mesmo, testes de compatibilidade em todos os possíveis regimes de operação. Quem trabalha ali com projetos de engenharia, de refrigeração, ou que já fez um curso básico de refrigeração, já deve ter ouvido, por exemplo, falar do envelope do compressor. O que é o envelope do compressor? São os ranges admissíveis de se trabalhar com aquele fluido refrigerante que garanta que o seu compressor trabalhe de forma segura. E como que ele faz isso? Ele pega diferentes fluidos refrigerantes, testa nas condições mais extremas da menor temperatura de evaporação para a maior temperatura de evaporação, da menor para a maior pressão, e vê o que aconteceria com o meu compressor em ambiente controlado no laboratório do fabricante de compressor com aquele fluido refrigerante. E depois de testado, homologado, aprovado, ele gera de fato aquele envelope do compressor para cada um dos fluidos. Tanto é que vocês vão ver que existem compressores semi-herméticos, scroll, compressor hermético também, parafuso.
que para cada fluido refrigerante ele vai ter um envelope de compatibilidade diferente. Então é muito importante para que vocês saibam que o fabricante do compressor é quem dá a chancela final, porque o coração do seu equipamento é o compressor. Tá? A gente às vezes não percebe, né, mas você pega um sistema de refrigeração industrial, ou seja, que o cara usa um compressor centrífugo, um compressor parafuso que atende assim cargas térmicas gigantescas, tem sistema que o compressor chega a custar quase R$ 1 milhão. Imagina você comprometer o seu sistema de refrigeração, né, o coração do seu equipamento, por utilizar um produto ali que não é um fluido refrigerante ou um fluido refrigerante incorreto e gerar uma quebra desse componente. Então lembre-se sempre de validar essa questão com os fabricantes. Tá? Mas Lucas, como que eu defino se meu sistema de refrigeração atual ele pode passar ou não por um retrofit? Então, pensando nisso, a gente desenvolveu um fluxograma prático para vocês. Tá? Então, esse material é inédito, a gente está lançando hoje. Então, se você está aqui no webinar, pelo celular, pelo aplicativo, pelo próprio navegador, pelo Google Chrome, por exemplo, vai ter uma aba com 3 pontinhos, com mais informações, em que vocês vão conseguir fazer download de arquivos. Então, clicando em materiais, né, nos 3 pontinhos em materiais, vocês vão ver que tem um arquivo chamado fluxograma, deixa eu ver aqui o nome certinho, fluxograma árvore de decisão do retrofit. O que é esse documento que eu vou mostrar para vocês? Nada mais é que uma linha de raciocínio lógico e simples que vai auxiliar vocês a entender se você deve fazer retrofit naquela máquina. Como que funciona esse raciocínio? Então, eu estou compartilhando aqui minha tela, acho que vocês estão conseguindo ver já a versão digital desse arquivo, que nada mais é que um documento que a gente vai ter essa árvore de decisão, esse fluxograma, para entender se o seu sistema hoje deveria fazer um retrofit, deveria investir em manutenção, ou seja, manter o sistema e o fluido que está operando, ou fazer uma substituição completa daquele equipamento. Tá? Como que funciona esse raciocínio? A gente vai passar aqui brevemente, mas depois vocês podem fazer download e ler com mais calma. Mas a primeira pergunta que você tem que fazer para o seu sistema de refrigeração é: o fluido refrigerante atual atende às regulamentações internas ou externas? Ou seja, se a companhia que eu trabalho, que eu presto serviço, ela ainda quer trabalhar com esse fluido refrigerante? Ou, se não, esse fluido refrigerante ainda é possível de ser trabalhado no meu equipamento ou na minha aplicação? Se esse fluido ele não atende mais essa necessidade, ou seja, eu não posso trabalhar com 22, não posso trabalhar com 404, minha empresa não deixa mais eu trabalhar com 134, a segunda pergunta que você vai fazer é: existem fluidos refrigerantes compatíveis para retrofit? Ou seja, se é o caso do 134, eu vou ter um 513. Se é o caso do 404, eu vou ter um XP40. Mas se é o caso, por exemplo, do 410A, eu não vou ter um substituto direto. Então, se existem fluidos refrigerantes disponíveis e compatíveis para esse retrofit, o que eu vou fazer? Vou fazer o retrofit. Né? Tenho a necessidade, tenho o fluido, junta a faca e o queijo, vamos fazer o retrofit. Porém, se eu tenho o caso, por exemplo, de uma empresa que não quer mais usar o R410A por um motivo A, B ou C, legislação interna, a área de sustentabilidade não quer mais, e eu não tenho um fluido refrigerante compatível, o que eu vou ter que fazer? Substituir por um equipamento novo com um fluido de potencial de aquecimento global mais baixo, como é o caso do Option XL41. Tá? Mas voltando na pergunta anterior, se o fluido que o seu cliente está usando hoje, se o seu sistema está usando hoje, ainda atende às regulamentações internas ou externas, ou seja, ele ainda não está proibido, ele é disponível no mercado, meu cliente não está ligando muito para a sustentabilidade, eu posso ainda utilizar e encontrar esse fluido no mercado. Então, qual que é a segunda pergunta que você tem que fazer? Esse sistema está próximo ou ultrapassou a vida útil estimada? Por quê? Existem equipamentos que às vezes trabalham com 134, com 410A, com 404. O cliente de vocês às vezes não tem uma regulamentação tão grande sobre esses fluidos, ainda encontra no mercado, mas o equipamento está tão antigo que não vale a pena fazer uma manutenção, fazer um retrofit, que o principal resultado que a gente vai ter, né, a principal necessidade vai ser a substituição por uma máquina nova. Né? Porém,
Se aquele equipamento, né, vamos voltar aqui, ó, ele atende ainda às regulamentações internas ou externas, ou seja, está trabalhando com fluido, que está tudo bem para o cara. Se o sistema não está velho, não está mal cuidado, né, não está chegando perto da sua vida útil, a terceira pergunta que você vai fazer é se do ponto de vista de desempenho, se ele apresenta muitas falhas ou muitas paradas. Por quê? Se é um equipamento que trabalha com fluido que está tudo bem para o seu cliente, que não está próximo da sua vida útil estimada, ou seja, um equipamento relativamente novo, e não apresenta falhas, por que você vai querer fazer um retrofit agora? Né? Se o cliente não está pedindo, a máquina não está pedindo, o equipamento está bom, o melhor que você pode fazer é manter o sistema atual e investir em manutenção preventiva, ou seja, substituição de óleo lubrificante, acompanhamento de pressões e correntes e temperaturas de operação, fazer periodicamente o overhaul daquela máquina, verificação, né, de limpeza de evaporadores, condensadores, substituição de filtros de óleo, verificação se eu não tenho problemas de vazamentos em tubulações, por exemplo. Então, se o sistema está bom, o fluido está ok, o equipamento está novo, o melhor que você pode fazer é cuidar muito bem desse sistema. Tá? Porém, se é um sistema que, apesar de não ser tão antigo, você já está vendo ele ter muitos problemas com falhas e baixo desempenho, a quarta pergunta que você vai ter que fazer é se o sistema possui custo alto de manutenção. Por quê? Se o sistema está com fluido que até ok, consigo utilizar, ele está tendo problemas de falhas, mas o custo de manutenção é baixo, o melhor que você pode fazer é pegar esse dinheiro que você tem de investido e fazer manutenção, cara. Porque esse sistema é barato de manter, você está tendo falhas, por quê? Por falta de execução de manutenção. Então, nesse caso, o melhor a fazer também é investir em manutenção preventiva. Tá? Equipamento relativamente novo, com fluido que tudo bem para o seu cliente, que apesar de ter muitas falhas, tem um custo baixo, fazendo a manutenção preventiva básica, corretiva e até preditiva, se for possível, você volta ele para o estado as new, né, como novo, e aí você não precisa fazer um retrofit. Porém, se o equipamento tem um custo de manutenção um pouco mais alto, o que você pode avaliar? É justamente se com uma manutenção profunda, ou seja, o que a gente chama na indústria de overhaul. E o que é essa manutenção profunda? É você sanar todos os problemas que você tem desse equipamento, apesar dele ter um custo maior, e esse custo ser menor do que a aquisição de uma máquina nova. Por quê? Se o custo for maior do que a aquisição de uma máquina nova, você vai fazer o quê? Vai comprar uma máquina nova. Né? E essa máquina nova, idealmente, vai estar com fluido de baixo GWP. Porém, para fazer um overhaul, ou seja, eu vou estar falando ali de trocar todas as válvulas que vazam, reparar todos os vazamentos que eu tenho, porventura uma troca de óleo lubrificante, manutenção ali de filtros, tudo que eu tiver de problema no meu equipamento para voltar ela como se fosse um carro zero, vamos dizer assim, eu aproveito e faço o que? A substituição do fluido refrigerante também. Tá? Então, esse é um racional que a gente desenvolveu para você entender e auxiliar o seu cliente a saber se o equipamento que você tem hoje precisa fazer um retrofit, precisa substituir por completo, ou a melhor coisa que você pode fazer é deixar ele operando ali bem quietinho, tranquilo e investir em manutenção preventiva. Tá certo? Então, esse arquivo, lembrando para vocês, ele está disponível na aba de mais itens aqui no GoToWeb. Né? Caso vocês não consigam baixar, depois a gente consegue mandar por vocês por e-mail também, junto com o link da gravação, mas vai auxiliar vocês, os clientes de vocês, a justamente selecionar qual fluido, qual a operação correta para o seu sistema de refrigeração atual, tá certo? E aí fala assim, poxa, Lucas, fiz essa análise, entendi que para mim não dá para só investir em manutenção, né? Manutenção preventiva não vai ser o suficiente, mas também não preciso gastar tanto para trocar uma máquina por completo, e o ideal vai ser, de fato, o retrofit. Né? O que eu preciso fazer para entender, né, se aquele equipamento está apto para fazer um retrofit? Aí você fala, poxa, Lucas, mas eu já sei que eu quero fazer um retrofit. Tem mais alguma coisa ainda que eu preciso olhar? E a resposta é sim. Por quê?
O que a gente precisa entender é como o sistema está operando hoje para saber se eu posso fazer um retrofit ou não. Então, as condições atuais do meu equipamento são essenciais da gente compreender, tá? Por quê? Muitas vezes a gente quer fazer um retrofit numa máquina, que às vezes tem um tempo de vida um pouco mais alto, que estruturalmente não vale a pena. Por quê? Porque eu já tenho muito vazamento, tenho muito problema, tenho um histórico muito grande de quebra de compressor, por exemplo, a infraestrutura de tubulações não está legal, tenho muitas fugas, muitos vazamentos, né? Já não tenho mais peças de reposição. Então, às vezes eu falo com o fabricante do meu compressor, do meu chiller, do meu equipamento, ele não tem mais válvulas, por exemplo, daquela descarga, daquele compressor, por exemplo. Então, entender como o equipamento está operando hoje é essencial. Se o seu equipamento não atende esses primeiros pré-requisitos, que é o mínimo, né, vamos dizer assim, de estar operando de uma maneira ok, esse equipamento você não vai poder fazer retrofit, o ideal é substituição. Tá? Porém, se ele estiver operando filé, mas tiver que trocar o fluido, aí a gente precisa avaliar as condições de operação desse equipamento. Ou seja, eu conhecer quais são as pressões e temperaturas de sucção, de descarga, de condensação, de evaporação, justamente para entender como o sistema está operando agora, tá? Por quê? Porque isso vai ser um parâmetro para você fazer a regulagem do seu equipamento futuramente, tá? Os equipamentos, os componentes que a gente comentou, precisa ser avaliada também essa vida útil, porque muitas vezes no retrofit já vai valer a pena você trocar algum tipo de filtro, algum tipo de dispositivo de expansão, alguma válvula, uma solenoide que às vezes já está ali bastante degradada, oxidada, já está travando, e aí é muito importante que você avalie também essa questão dessas peças de reposição, tá bom? Outro ponto, que é o que a gente precisa saber, é por que vai ser benéfico, né, para o meu sistema eu fazer um retrofit. Primeiro, porque se é um equipamento que vai ter indisponibilidade de fluido, ou seja, é um sistema que hoje trabalha com 22, mas ele é relativamente novo, eu sei que ele vai continuar trabalhando até 2030, 2030 eu não vou ter mais R22, na verdade 2027 praticamente eu não vou ter mais R22, mas eu não quero me desfazer de toda aquela estrutura, todos os meus compressores, todas aquelas tubulações, então eu quero dar uma sobrevida para aquele equipamento. Eu consigo trocar o fluido refrigerante. Consequentemente, você tem uma redução de CAPEX, ou seja, é mais barato você fazer um retrofit do que substituir a máquina por completa. Para quem está olhando sustentabilidade, você vai ter uma redução dessas emissões, porque são fluidos mais sustentáveis, e ao mesmo tempo você já garante o cumprimento das normas e das legislações. Tá? E aqui a gente já até combina com uma dúvida que o Matheus mandou aqui no chat, que ele comentou justamente assim: por oportunidade, seria uma opção eu fazer um retrofit? Por quê? Porque hoje as máquinas que ele tem não apresentam problema, mas a empresa que ele trabalha se preocupa com sustentabilidade. E a resposta é sim. Por quê? A área de sustentabilidade, então hoje se você tem empresa, tem clientes, né, que são empresas multinacionais, que são, por exemplo, carbonos neutros, ou seja, elas compensam as emissões que têm, por exemplo, de gases de efeito estufa, isso inclui fluidos refrigerantes. O retrofit previne que você tenha uma emissão de gases de efeito estufa mais alta no futuro. E, consequentemente, a empresa que faz essa parte de compensação de créditos de carbono paga mais caro para compensar aquele vazamento, por exemplo, de 404, do que fazer o retrofit de um 404 para um XP40, por exemplo. Então, isso é um tema que pode ser que quem está no dia a dia ali do chão de fábrica, da instalação, de clientes que às vezes não tem muita relação com sustentabilidade, não vai ver no primeiro momento, mas para quem trabalha com multinacionais, com indústrias farmacêuticas, supermercados, shopping centers, bancos principalmente, prédios corporativos, vocês vão ver que esse tema das emissões de gases de efeito estufa vão estar cada vez mais em voga e os fluidos refrigerantes vão estar mais em pauta também. Por quê? Um exemplo que eu dou, a gente fala muito com esses clientes finais. E recentemente, uma rede de shoppings aqui do Brasil, eles têm mais de 50 shoppings espalhados aí pelo Brasil inteiro, compartilharam com a gente que praticamente 45, um pouquinho menos de 50% de todas as emissões de gás de efeito estufa que eles têm nos shoppings é por conta de vazamento e má gestão de fluido refrigerante. Então, se você substituir aquele fluido de alto GWP para um fluido de menor GWP
Se você investir em manutenção preventiva, reduzir fugas, trabalhar nessa manutenção para evitar que você tenha emissões diretas, né, de fugas de fluidos refrigerantes, essas emissões caem e a área de sustentabilidade fica feliz, a área de manutenção fica feliz, tem menos dor de cabeça e a gente consegue trabalhar das duas formas muito mais sustentável, muito mais eficiente, tá certo? E aí o próximo passo, poxa Lucas, entendi o que é retrofit, faz sentido para mim, minha máquina está legal, o fluido que eu estou usando hoje, vou ter que trocar, o que eu preciso fazer para começar o meu retrofit, que é o passo a passo, né? A gente viu, o título do nosso webinar é passo a passo do retrofit, e a gente chega agora justamente na parte mais importante, que é como fazer esse procedimento, tá? Então, antes de mais nada, o mais importante para todo mundo sempre vai ser a parte de segurança. Por quê? Fluido refrigerante, o principal risco quando você está fazendo um manuseio ali na máquina é queimadura a frio. O fluido refrigerante, quando ele vaza ali do seu equipamento e porventura encosta na sua mão, no braço, nos olhos, né, na pele, pode gerar uma queimadura a frio. Então é muito importante para quem trabalha nessa área operacional de execução de retrofits que tem ali os EPIs em mãos. Luvas de proteção térmica, óculos de segurança, roupas de manga longa, sapatos aí com biqueira de aço fechados, né? Quem trabalha em ambiente que seja muito barulhento, um protetor auricular, porque querendo ou não, segurança precisa ser prioridade e a gente que trabalha com refrigeração precisa ter mais cuidado ainda. Né? A gente quer sair para trabalhar de manhã e voltar da mesma maneira ou até melhor do que a gente saiu de casa, tá certo? E quem tem medo das ferramentas, podem ficar tranquilos. Por quê? Porque as ferramentas para você executar um retrofit são as mesmas ferramentas que você já tem no seu dia a dia. Ou seja, manifold não precisa ser um manifold digital, 4 vias, todo tecnológico, com medidor de superaquecimento, subresfriamento. O manifold analógico é mais do que suficiente. Se você tiver um digital legal, mas um analógico é suficiente. Detector de vazamentos, os EPIs, fluido refrigerante, bomba de vácuo de duplo estágio, aqui a gente vai comentar mais para frente por que isso é importante. Balança para a gente poder fazer a carga do fluido, as réguas e aplicativos de pressão e temperatura. Tem um da Danfoss que eu sempre comento que é muito bom também, que a gente tem ali todas as relações de pressões de dessaturação. Um Penta para você fazer a medição das temperaturas quando estiver fazendo o ajuste do equipamento. E principalmente, aqui é um ponto importante que a gente não pode deixar passar, que é a cilindro de recolhimento e a recolhedora. Por quê? Porque eu estou vendo muita gente fazendo manutenção no mercado que quando precisa tirar o fluido faz o quê? Abre a válvula e manda para o meio ambiente. Aí você fala, poxa Lucas, mas eu não tenho uma recolhedora, eu não tenho um sino de recuperação, o que eu vou fazer com esse fluido? Vou mandar para a atmosfera? Claro que não. Por quê? Primeiro, emitir voluntariamente, propositalmente fluido refrigerante da atmosfera é considerado crime ambiental. Tá? E ao mesmo tempo, esse fluido refrigerante que está dentro do seu sistema, ele também é dinheiro. Ou seja, você está ventilando R22, R134A, que você poderia recolher e enviar para uma central de reciclagem, de regeneração, que em muitos casos paga pelo fluido refrigerante. Então, às vezes você está jogando dinheiro fora para um fluido que às vezes está bom, que você poderia usar em outra máquina, ou às vezes até empresas que compram esse fluido refrigerante aí contaminado. Então, fiquem ligados que essa parte de recuperação é extremamente importante. Tá? E qual que é o primeiro passo para eu estabelecer esse procedimento, né, para o meu retrofit? Então, o primeiro passo é você entender como o sistema está operando hoje. Ou seja, você conhecer as pressões de operação, ou seja, medir na prática, vai lá, olha no controlador, olha nos manifolds, as pressões de sucção, de descargas, vê quais são os set points de temperaturas, de evaporação, se meu equipamento tem condensação flutuante, se não tem, se é uma condensação fixa, qual que é a temperatura de descarga atual daquele equipamento. Lembrando que a temperatura de descarga, idealmente, é sempre abaixo de 120 graus, para a gente não ter risco ali de carbonização do óleo lubrificante. As temperaturas das linhas de líquido, por exemplo, os ajustes de superaquecimento e subresfriamento que você tem hoje na sua máquina, e os parâmetros elétricos, né, do seu compressor. Então, quanto está a corrente, a potência, se a tensão está chegando corretamente ali no meu equipamento, porque querendo ou não, esses são os parâmetros que eu digo assim, é o raio-x da sua máquina hoje.
Tá? Então, conhecendo esses parâmetros, a gente já tem um diagnóstico inicial do seu sistema. O segundo passo para qualquer retrofit vai ser recolher o fluido refrigerante. Por quê? Porque não tem como você trocar o fluido que está lá dentro colocando outro fluido lá. Né? A gente nunca deve, jamais na sua vida, você vai falar para mim que vai misturar dois fluidos diferentes numa mesma máquina. Tá? Por quê? Misturar dois fluidos refrigerantes no mesmo equipamento, você perde completamente toda a engenharia, o projeto, a capacidade, os parâmetros de set points ali de controladores, pressostatos, porque querendo ou não, ele vira uma mistura, sabe-se lá do quê. Tá? Então, o primeiro passo operacional vai ser recolher o fluido refrigerante. Então, o ideal aqui é a gente sempre recolher para cilindros de recuperação externos, e esse recolhimento ele é sempre utilizado uma recolhedora e uma balança. Por quê? Para você pesar e medir em quilogramas quantos quilos de fluido refrigerante você tirou daquela máquina. Por quê? Equipamentos que são pequenos, muitas vezes, ou antigos, muitas vezes a etiqueta de informação daquele equipamento ou descolou, ou está rasurada, ou já apagou, já se perdeu. Né? Às vezes equipamento que fica ao sol, ele perde, né, tudo as escrituras ali, o que está escrito na etiqueta da máquina. Mas se são equipamentos grandes, que eu tenho um tanque de líquido, eu tenho ali o projeto falando quanta carga de fluido refrigerante eu tinha naquele equipamento, é mais tranquilo. Mas por via das dúvidas, sempre recolho o fluido para um cilindro pesando. Tá? Aqui uma dica do recolhimento é, quando você começa a recolher o fluido refrigerante, chega um momento que o cilindro começa a ficar muito pressurizado e difícil de recolher. Porque conforme você tira fluido do seu equipamento e põe para dentro do cilindro, a pressão interna desse cilindro aumenta e a temperatura desse cilindro também sobe. Então, uma opção que às vezes o pessoal faz e tem para recolher mais rápido é ou você ter um cilindro maior, que facilita, lembrando que ele sempre tem que estar em vácuo, mas colocar esse cilindro numa bacia, num balde, um tambor com gelo, com água. Porque reduzindo a temperatura, você reduz também a pressão interna e facilita esse recolhimento. Tá? Um ponto de atenção é os cilindros de recolhimento de fluido refrigerante só podem ser carregados até 80% da sua carga nominal por segurança. Então, isso é uma indicação, uma orientação de todos os fabricantes de cilindros de recolhimento para garantir que você não tenha uma sobrecarga desse cilindro. Tá? Outro ponto importante é não utilize DACs, né, essas botijas aqui, para recolher fluido refrigerante. Você vai estar cometendo um crime. Por que eu falo um crime? Porque se você levantar uma botija dessa, ela é leve, né? Ele tem uma parede muito fina. Você levanta assim com um dedinho, assim você levanta. Se você for levantar um cilindro de recolhimento de fluido refrigerante, ele é um cilindro pesado, ele tem uma parede grossa. É igual um botijão de gás, por exemplo. Por quê? Porque essa botija aqui ela não foi feita para suportar pressurizações, despressurizações, pressurizações, despressurizações. Se você recolher fluido para essa botija, em algum momento você vai ter um rompimento da botija e vai gerar algum acidente ou incidente. O cilindro de recolhimento não. Ele foi projetado para recolher, né, esse fluido refrigerante diversas vezes, tem dispositivos de segurança, válvulas de alívio, para justamente garantir a segurança desse procedimento. Tá certo? O terceiro passo, aí depende de como está seu sistema hoje. Por quê? Se você tem um equipamento que sofreu muitos problemas de queima, ou seja, tem um equipamento ali que rodou com uma descarga a 150 graus, carbonizou o óleo lubrificante, está uma borra de café em todas as tubulações, filtros estão todos entupidos, ou se eu tenho um equipamento que hoje trabalha com R22, óleo lubrificante mineral, e eu vou fazer retrofit para um outro fluido refrigerante que use o óleo lubrificante sintético poliéster, essa é a hora também de você já garantir a troca do seu óleo lubrificante. Tá? Então, o sistema passou por problemas de queima de óleo lubrificante, seja ele POE, mineral, PAG, e você sabe disso, já faz uma limpeza. Né? Antigamente a gente utilizava o 141B, agora a gente tem o SF80 e o SF Flush, que são os mesmos produtos, só muda a embalagem para limpeza e descontaminação do seu equipamento. E se for uma necessidade, se houver essa necessidade de troca do óleo mineral para um sintético poliéster, também já é ideal que seja realizada. Porém, se seu sistema está operando filé, tá bom, o óleo está novo, troquei mês passado, não tive problema de queima, eu posso manter o mesmo óleo, caso o fluido novo também seja compatível com o mesmo óleo lubrificante. Tá? Um exemplo é o 404,
trabalha com óleo lubrificante sintético, poliéster, esse carinha aqui, e o XP40, que é esse carinha aqui, também trabalha com óleo lubrificante sintético, poliéster. Então, nesse caso, nem preciso trocar o óleo, é só o fluido refrigerante. Tá? Então, tenham atenção também em qual óleo lubrificante é compatível com esse fluido. Aqui vai um ponto de atenção, quem trabalha muito com R22. Porque o R22, ele reage com esses selos elastoméricos, O-rings, juntas de vedação, e querendo ou não, ele dilata essas juntas de vedação. Então, se você tem um equipamento hoje, pode ser um split, pode ser um chiller, uma centrífuga que for, que trabalha com R22, e você tirar o R22 e colocar qualquer outro fluido refrigerante naquele equipamento, e não trocar essas juntas de vedação e O-ring, você vai ter vazamentos. Por quê? Porque essas juntas de vedação que dilataram, elas vão contrair e gerar pequenas fugas de fluidos refrigerantes em válvulas, válvula Globo, válvula Schrader, por exemplo, que a gente conecta ali os manifolds. Então, retrofit de R22, precisa estar lá a necessidade de substituição desses selos elastoméricos, O-rings, juntas de vedação. Tá? Como boas práticas de manutenção, é legal também que a gente troque filtro secador, filtro de óleo. Por quê? Porque você já vai parar o sistema já vai estar aberto, tem acesso a esses componentes, então aproveita, ó, e já troca. E quando a gente olha o custo, né, de um filtro de óleo, um filtro secador, é baixo, perto do procedimento total, perto de toda a operação. Então, já está programado o retrofit, lembre-se também de trocar esses filtros como boas práticas, tá certo? E o próximo passo, que é onde a gente tem um mito aqui, né, uma necessidade de comentar com um pouco mais de detalhe, que é o vácuo do meu sistema. Por quê? O vácuo, ele vai ser o procedimento, vamos dizer assim, o mais essencial do seu retrofit. Porque o vácuo é onde você vai garantir que vai remover 100% dos gases não condensáveis de dentro desse sistema, de toda a umidade e todo o residual possível que porventura tem ali de fluido refrigerante. E por que esse procedimento é crítico? Se você não tirar esses gases não condensáveis, quando você for carregar o seu sistema, você vai estar contaminando o fluido refrigerante novo e esse sistema terá pressões de operação mais altas do que deveria. Pressões de operação mais alta é temperatura de descarga mais alta, é maior consumo de energia. Tá? E além disso, se você não fizer o vácuo bem feito, vai sobrar lá muita umidade. Umidade é meio que o vilão da refrigeração. Porque umidade em presença de fluido refrigerante e óleo lubrificante forma ácidos, podendo ser ácido clorídrico no caso do R22 ou ácido fluorídrico no caso de todos os HFCs e HFOs. Esses ácidos vão fazer o quê? Corrosão interna de todas as partes metálicas, então tubulação de cobre, evaporador, condensador, tubulação da linha de líquido, da linha de sucção, corrosão. Vai para o beleléu. O fluido refrigerante, né, com essa umidade e acidez, ela vai para onde? Para a parte interna do compressor, para o enrolamento elétrico do motor. E o que ele faz com esse no enrolamento elétrico da bobina do motor? Ele estraga e remove todo o verniz daquele motor e, no longo prazo, você vai ter o quê? Uma queima daquele compressor por conta da parte elétrica. Então, o vácuo é um procedimento extremamente importante no retrofit. O que a gente sempre recomenda? Que você utilize uma bomba de vácuo de duplo estágio compatível com o tamanho do seu sistema de refrigeração. Por quê? Imagina, você vai fazer um vácuo num sistema de refrigeração industrial. Um sistema que você tem tubulações gigantescas que percorrem a fábrica, usam ali compressores de 120 cavalos, 120 HP, 200 HP, compressores gigantescos, tubulações ali de 12 polegadas, imagina, e evaporador inundado, e aí você vai usar uma bomba de vácuo de 6 CFM. Sabe quando essa bomba de vácuo vai fazer vácuo em toda a tubulação, em todo o seu sistema? Nunca na vida. Então, é importante que se você trabalha no industrial, tenha bombas de vácuo com capacidades compatíveis com sistemas industriais. Se você trabalha no segmento comercial leve, doméstico, splits de pequena carga, uma bomba de menor capacidade já vai ser suficiente. Mas lembre-se que
A bomba de vácuo, quem faz o vácuo na bomba de vácuo é o óleo lubrificante da bomba. Então, às vezes o pessoal esquece, mas quando você está tentando fazer vácuo e você vê que aquela bomba parece que não está mais fazendo vácuo, ou seja, a pressão não está baixando mais, já é um sinal, por exemplo, de trocar o óleo lubrificante da bomba. Os fabricantes recomendam que, na média, ela seja trocada a cada 20 horas de operação. Mas, convenhamos, ninguém fica batendo o ponto da bomba de vácuo, né? Ou seja, sempre tem ali um kit de reposição e de substituição do óleo lubrificante da bomba de vácuo, recomendado pelo fabricante da bomba, né? Querendo ou não, a gente também vê óleo lubrificante de bomba de vácuo de baixa qualidade no mercado, então tem ali um kit de substituição compatível, tá? E o vacômetro, às vezes o pessoal coloca o vacômetro na saída da bomba de vácuo, na conexão da bomba de vácuo. Então, você não estará medindo o vácuo no seu sistema, na sua tubulação, lá no seu, na sua aplicação industrial, por exemplo. Você está medindo o vácuo na bomba de vácuo. Então, o vacômetro, o ideal é que ele sempre esteja instalado o mais distante possível da sua bomba de vácuo. Idealmente, por exemplo, se você está no condensador, próximo ali aos compressores fazendo vácuo, que esse vacômetro esteja lá, por exemplo, nas linhas dos evaporadores, dentro da sua câmara fria, dentro ali da região mais distante, para garantir que toda a tubulação, todo o seu sistema esteja em vácuo. E a pressão, o ideal é que sempre baixe, né, esteja abaixo de 500 microns, né, 500 milímetros aí, de mercúrio. Por quê? Porque é uma região que a gente consegue garantir que você removeu toda a quantidade ali de umidade, de gases não condensáveis do seu sistema de refrigeração da sua tubulação, tá? Então, fiquem atentos, porque a bomba de vácuo é a melhor ferramenta que você vai poder investir na sua manutenção. Porque se você pega uma bomba de vácuo ruim, um óleo lubrificante ruim, né, dessa bomba de vácuo, você pode deixar ela ligada ali 1, 2, 3, 4, 5 horas, 5 dias, 10 dias, que a pressão jamais vai chegar abaixo de 500 microns. Então, escolha uma bomba de capacidade compatível com óleo, substituição correta, né, do óleo lubrificante dessa bomba de vácuo, que aí com certeza você vai conseguir fazer um vácuo bem feito, tá certo? Hoje a gente tem diversos fabricantes nacionais e internacionais com boas ferramentas no Brasil, então a gente pode ter certeza que a bomba de vácuo é essencial para os nossos procedimentos. Até quem instala sistema novo precisa fazer vácuo, nada de fazer direitinho. Eu sei que tem gente aqui que faz direitinho, ó. Jamais faça isso, faça vácuo na tubulação e faça a carga correta do fluido, certo? Próximo passo, então, é a carga do fluido refrigerante. E a carga do fluido refrigerante nada mais é que você colocar aquele equipamento em marcha, né, com fluido refrigerante, considerando a carga que você tirou. Como que a gente faz essa estimativa? Num retrofit, a gente sempre orienta que você faça inicialmente 80% da carga original. Ou seja, se aquele equipamento era pequeno, tinha 1 quilo, você inicie com 800 gramas. Se aquele equipamento era grande, tinha 100 quilos, você inicia ali com 80 quilos. Por quê? O final do ajuste da carga do seu fluido refrigerante, no caso de retrofits, vai ser de acordo com as pressões de operação, mas principalmente com ajustes de superaquecimento e subresfriamento, tá? Lembrando que fluidos que são da família 400, 449, 452, 454, são fluidos que são misturas, a carga é sempre com DAC virado de cabeça para baixo na fase líquida. Se você está usando um fluido que é uma substância pura, ou um fluido da família 500, 507, 513, 514, a carga pode ser tanto na fase líquida quanto na fase gasosa, tá certo? E aí sempre lembrando que você jamais vai poder carregar o fluido refrigerante na linha de sucção do compressor, né? Por quê? Porque se você colocar líquido dentro do compressor, meu amigo, você vai ter um calço hidráulico e o seu compressor vai para o lixo, literalmente. Ele quebra, não tem jeito de consertar, deu calço hidráulico, vai ter que trocar ou as peças internas, se tiver disponibilidade de peças para substituição, ou a substituição completa. Por quê? Porque líquido não é comprimível, né? Você não consegue comprimir um líquido enquanto que um gás sim. Então, sempre lembrando dessas boas práticas na hora de fazer a carga do fluido refrigerante, tá certo? Fazendo a carga do seu equipamento, você vai fazer o quê? A partida do seu sistema
e ajustes dos parâmetros dos controladores, né? Então, se o seu set point de evaporação é menos 30 e condensação a 40, você vai colocar ali no seu controlador que para evaporar menos 30 a pressão tem que ser essa, para condensar 40 a pressão tem que ser essa, e esses valores estarão nas tabelas de relação de pressão e temperaturas dos fluidos, nos aplicativos, né? A Chemours tem um, a Danfoss tem um aplicativo também de relação de pressão e temperatura de saturação muito boa, e aí que você vai fazer também os ajustes do seu equipamento. E aí, ajustes, a gente está falando o quê? Regulagem de válvula de expansão, ou seja, quem trabalha, por exemplo, muito em supermercado com 404 e vai fazer um retrofit aqui para o XP40, o que a gente faz, né, na verdade, é o quê? Na válvula de expansão termostática, você vai fazer fechar um pouquinho essa válvula de expansão termostática. Então, aquela válvula de expansão termostática que você tinha de 404, você ainda consegue utilizar mesmo para um XP40, mas você vai fechar uma volta e meia, 2 voltas, porque o fluxo básico do XP40 nesse caso precisa ser menor. Então, conforme você ajusta o superaquecimento desse sistema com fluido novo, você vai ver alguns padrões de ajustes desses dispositivos também. E o ideal é que você lembre-se, né, quem trabalha aí com sistemas tem vários evaporadores do mesmo rack, que o cálculo do superaquecimento precisa ser feito por cada evaporador e não só o superaquecimento total. Tá? Isso é bom para você fazer um ajuste correto, né, para cada um dos evaporadores do seu sistema, principalmente quem trabalha ali na refrigeração comercial. Tá? O oitavo passo, que é o não menos importante, e às vezes eu acho que até o mais importante, é você identificar o sistema. Porque hoje é você, a sua equipe, são os seus amigos ali que estão fazendo o retrofit, estão substituindo o fluido, estão substituindo o óleo, mas amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, pode ser outra empresa, outra pessoa, você pode estar de férias, pode ser outra empresa, outro técnico, operador ali, fazendo essa manutenção. E se você tinha um equipamento que tinha ali R22 e fez retrofit para um 449, um XP40, e você não identificou que agora ele está operando com XP40 e óleo lubrificante sintético, poliéster, o cara vai fazer o quê? Vai colocar R22 e óleo lubrificante mineral. E aí dá vontade, não vou nem falar aqui, né? Mas, poxa, você vai misturar dois fluidos refrigerantes diferentes numa mesma máquina, dois óleos lubrificantes diferentes numa mesma máquina, não vai ter um resultado bom. Né? Por quê? Cara, por coisa simples, identifique o equipamento, coloque ali uma etiqueta, quem faz gestão de sistemas de refrigeração em sistemas computadorizados, coloque ali na lista técnica dos seus ativos, que agora ele está trabalhando com outro fluido refrigerante, com outro óleo lubrificante, porque o histórico de informações é importante, não só para você que está fazendo hoje, mas para todo mundo que vai mexer no futuro naquele equipamento, naquele sistema de refrigeração. E o nono passo, que é o último passo do nosso procedimento, é registrar os novos parâmetros de operação. Então, todas aquelas pressões de sucção, descarga, temperatura de linha de líquido, temperatura de descarga, set points ali de evaporação e condensação, você vai ter que manter, né, isso gravado em algum lugar para que a próxima pessoa que vai mexer nesse sistema também conheça, também saiba, né, os novos parâmetros desse sistema. E para facilitar esses procedimentos, né, eu falei agora o procedimento do início ao fim, a gente também deixou aqui na aba de arquivos, então no mesmo lugar onde você baixou o fluxograma, árvore de decisão, eu deixei dois exemplos de guias de retrofit, de R22 para XP40 e de 404 para XP40, que tem justamente esse passo a passo de como fazer o retrofit. Tem as tabelinhas para você preencher ali seus parâmetros de operação hoje, seus novos parâmetros de operação depois, todas as informações pertinentes a óleo lubrificante, a compatibilidade de elastômeros que a gente comentou, por exemplo, para que você também possa consultar depois. Tá? Então, no final das contas, o procedimento de retrofit não é um bicho de 7 cabeças. O importante é a gente saber quando fazer esse retrofit, entender se aquela máquina pode ser feito um retrofit e executar esse retrofit com excelência. Tá? Por quê? Porque assim
no final do dia, você vai ter um retrofit que vai estender a vida útil do seu equipamento, vai trabalhar de maneira mais eficiente, de maneira mais sustentável, e você vai dar ali, vamos dizer assim, uma cara nova, né, para o seu sistema de refrigeração, cumprindo com regulamentações ambientais, internas, externas, trazendo ali a eficiência energética necessária para atendimento daquela carga térmica, tá certo? Eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns casos de sucesso e até algumas ideias que vocês podem ter de retrofits. Por quê? Nesse caso, é só um exemplo, né, de um retrofit de R22 para XP20 em chillers, em que a gente fez também um monitoramento do consumo de energia. Por quê? Quando você faz aquela manutenção mais profunda que a gente comentou no overhaul, né, que você, além de substituir o fluido, reajusta ali os parâmetros de operação, os pressostatos de entrada e saída do meu compressor, ajusta as pressões ali de condensação, por exemplo, se eu tenho um set point ali muito alto, por exemplo, eu consigo ter ganhos também operacionais e energéticos. Então, no momento que você está avaliando um equipamento para retrofit, é legal você avaliar também quanta energia ele está consumindo. Porque, querendo ou não, manutenção, gente, não tem segredo. Manutenção bem feita é eficiência energética e é redução do consumo de energia. Isso mesmo que você não trocasse o fluido refrigerante, se você mantesse o mesmo fluido refrigerante, mas fizesse manutenção, limpeza, inspeção, troca de óleo, ajuste de pressões de operação, com certeza você teria uma redução de consumo de energia. Então, no retrofit, aproveite também e meça os parâmetros de consumo de energia. Tá? Aqui eu tenho outros exemplos, então o XP20, que é o retrofit do 22407, tem sido bastante utilizado, seja no aeroporto de Viracopos, na própria Unilever, retrofit ali de painéis elétricos em data centers, a Vivo tem utilizado também. O XP40, ele tem sido utilizado bastante em aplicações de refrigeração comercial e industrial, então aqui vocês estão vendo redes de supermercados, redes de fast food, indústrias farmacêuticas também utilizando, centros de distribuição, cultivo de flores, isso eu aprendi recentemente, que existem cultivos de flores como orquídeas que você precisa ter temperaturas dentro das câmaras de flores próximos ali de 10, 11 graus, temperaturas muito baixas para que você possa ter incremento de produtividade. Então é muito importante que a gente esteja aí sempre aberto a entender as novas tecnologias, entender como funcionam esses procedimentos de retrofit, para que a gente possa também estar preparado para o futuro do mercado de refrigeração, tá certo? E um comentário ali também para equipamentos novos, se para você não vale a pena fazer o retrofit, é melhor comprar uma máquina nova, que essa máquina nova já tem um fluido XL, né, Option XL, como o XL20, o XL41, que já tem um GWP, um potencial de aquecimento global assim, super baixo, é o que a Europa e Estados Unidos têm utilizado atualmente, e a gente já tem fabricantes locais fazendo desde monoblocos, como a Kitfrigor, racks centralizados, unidades condensadores, sistemas de expansão indireta, como a própria Superfrio, a Plotter Hacks, a Perfil Refrigeração, tem feito também. Mas para quem trabalha no segmento aí de data centers, hospitais, chillers, prédios corporativos também utilizam bastante. A gente vai estar vendo ali, por exemplo, a Mecalor, indústria nacional aqui brasileira, junto da Climatix, fazendo chillers com R454B, o melhor fluido aí para equipamentos novos em substituição ao 410. Tá? Então, o que a gente tem de conclusão antes da gente chegar para a nossa sessão aí de perguntas? Então, basicamente, quem tem hoje muitos sistemas com HCFCs e HFCs vão precisar de planos ali de conversão desses equipamentos, principalmente quem ainda tem muito R22, tá? Então, se você tem que priorizar entre 22, 134, 404, 410, 407, olhe primeiro no R22, porque o R22 é o que primeiro será eliminado e quem está ali no dia a dia comprando fluido já deve ter visto que o R22 está a preços altíssimos quando comparado ao início do ano, ao ano passado, e a tendência dos preços, infelizmente, é só subir para o R22. Tá? Além disso, antes de qualquer retrofit, importantíssimo a gente fazer essa avaliação prévia da máquina, seja primeiro utilizando aquele fluxograma que você já tem aí baixado, seja utilizando o próprio guia do retrofit, né? E esse retrofit vai proporcionar, de fato,
uma extensão dessa vida útil do sistema, você vai poder continuar utilizando o mesmo compressor, o mesmo evaporador, os mesmos componentes do seu sistema, reduzindo os impactos ambientais e, em muitos casos, até com redução do consumo de energia. Eu acho que eu não comentei, mas o XP40 vem sendo utilizado para substituir o 404 principalmente, porque ele tem uma redução do consumo de energia de até 12%. Então, o sistema de refrigeração comercial e industrial que opera 24 horas por dia, 365 dias no ano, 10% de redução no consumo de energia é um mês da conta de luz que sai da conta, né, do ano. Então, é bastante relevante. Tem supermercado que paga mais de 100 mil reais por mês só de conta de energia e a maior parte é refrigeração. Tá? E aí, quando você for procurar pelos melhores substitutos desses fluidos refrigerantes, com certeza você vai encontrar na família Option de HFOs um que se encaixa para a substituição dos fluidos refrigerantes atuais, seja para retrofits, seja para equipamentos novos. Tá certo? Então, nesses últimos 10 minutinhos, eu queria que, enquanto eu vou lendo as perguntas, vocês escaneiem esse QR Code. Por quê? Porque a gente quer que vocês avaliem nosso treinamento, a relevância dos temas e deixe também sugestão de novos temas. Por quê? Esse tema do retrofit veio de uma sugestão de 2 webinars passados, que o pessoal comentou que queria entender um pouquinho mais do procedimento. Né? Ouviu falar um pouquinho dos substitutos, mas queria entender um pouco mais na prática como funciona esse retrofit, então a gente trouxe esse tema. Se você trabalha em outro segmento, quer ouvir ali sobre refrigeração em data centers, transporte refrigerado, automotivo, manda aqui também nas sugestões que a gente vai preparando os próximos temas dos webinars, tá certo? Então, vamos ver as perguntas. Então, quem ainda não enviou, pode enviar sua pergunta para a gente. Tem uma aba aqui com um balão e um ponto de interrogação que você abre um chat e manda uma pergunta para a gente e a gente vai lendo aqui, tá certo? O Heitor perguntou se a gente pode mandar essas artes, essas apresentações. Então, lembrando que o webinar está sendo gravado, vai ser disponibilizado para vocês depois, a gravação completa na íntegra no YouTube da Chemours. Tá? O José até fez um comentário engraçado aqui, não é nenhuma pergunta, mas o fluido refrigerante da Chemours é tipo a Coca-Cola. Tem vários refrigerantes muito bons, mas Coca-Cola não existe igual. Agradeço aí o elogio, José, mas a gente sabe que justamente a Chemours, desde a época da Dupont, sempre foi muito preocupado com a qualidade do fluido refrigerante. Por quê? Porque aquele fluido que você vai pôr na sua máquina, ele precisa ser o mesmo no mundo inteiro, em todas as aplicações, em todos os clientes, independentemente se é um split, se é um chiller, se é uma centrífuga, se é um equipamento de pequeno porte, de grande porte. Então, a qualidade é essencial e você pode ficar tranquilo que os fluidos refrigerantes da Chemours têm o maior padrão de qualidade hoje no mercado. Tá? Outra dúvida que o Gessé mandou aqui, na verdade. Por que alguns fluidos refrigerantes terminam com letra minúscula e outros terminam com letras maiúsculas? Tem a ver com a presença de cloro ou suas composições? Na verdade, a nomenclatura ela depende do tipo do fluido refrigerante. Como que funciona? Como que eu vou saber se aquela letra final é minúscula ou maiúscula? Até engasguei aqui, ó. Se for um fluido refrigerante que é uma substância pura, ou seja, só é composto de um componente, ou seja, R134A, R141B, a letra ao final é sempre minúscula, tá? Por quê? Igual, por exemplo, R290 é o propano, R290, R290 não tem letra, né? Mas R600A, que é o isobutano, é R600A minúsculo. Porque esses fluidos que são substâncias puras, a última letra indica a isomeria daquela molécula. Aqui muitas pessoas não devem gostar de química, mas a isomeria nada mais é como aquelas moléculas se ligam, como aqueles átomos se ligam dentro daquela molécula. Então, para substâncias puras é sempre minúsculo. Tá? Se você vê algum 134 escrito com A maiúsculo, 141B com B maiúsculo, pode ter certeza que está escrito errado. Tá? Porém, se for uma mistura, ou seja, 410, 407, 513, 404, a letra ao final é sempre maiúscula. Por quê? Porque essa letra no final indica a proporção dos componentes dessa mistura. Por exemplo, o R410 azão
é uma mistura de 50% R32, 50% R125. Se fosse o R410Bzão, seria 45% de R32, 55% de R125, ou seja, é outra composição de fluido refrigerante. E aí é muito importante a gente comentar, dessa questão até muito bem levantada pelo Gessé, que para fluidos refrigerantes que são misturas, é muito importante que você tenha atenção em qual letra está no final. Por quê? Existem fluidos, como é o caso do 407, tem R407A, 407B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tem uma infinidade de R407. E são todos eles iguais? Claro que não, senão eles teriam o mesmo nome. Por exemplo, o R407A e o R407F são mais utilizados em refrigeração comercial de média e baixa temperatura, ou seja, evaporando abaixo de 0, a menos 10, menos 15, menos 20, menos 30. Porém, o R407C, que é o que o pessoal mais conhece, ele é utilizado em aplicações de climatização. A gente vê bastante chiller, self, rooftop, unidades dotadas ali que usam 407C, que é utilizado em em climatização, altas temperaturas de evaporação acima de 0 graus, vai evaporar 5, 7, 10 graus. Ou seja, se você colocasse um 407C no sistema de refrigeração comercial que usa 407A, não ia funcionar direito. Da mesma forma que se você colocasse um 407A ou 407F no equipamento de 407C, também não iria operar da forma correta, tá certo? Então, lembrando, sempre tenham cuidado aí com a nomenclatura do fluido, tá? Outra dúvida aqui que o Davi mandou, os fluidos naturais fazem retrofit, ou seja, alguns fluidos que estão sendo utilizados ali como CO2, amônia, o próprio propano. Eu tenho um substituto, propano e isobutano, eu posso fazer retrofit? E a resposta é não. Por quê? Vamos lá, fluido a fluido. Né? O CO2 ele tem uma particularidade muito grande, que é ou ele vai operar em sistemas transcríticos ou em sistemas subcríticos. Sistemas transcríticos terão pressões de operação extremamente elevadas, mas nos subcríticos também vão ter pressões muito altas. Então, todo o dimensionamento do compressor, dimensionamento de sistema, válvulas de alívio, válvulas de segurança, são muitas vezes específicas para CO2. Tá? Por outro lado, a amônia também. Por quê? A amônia hoje é mais utilizada em sistemas de refrigeração industrial, com compressores parafuso. Tem alguns sistemas com compressores semiherméticos também, que são mais comuns, compressores alternativos. Mas o projeto do equipamento também é diferente, porque a amônia tem uma capacidade de refrigeração assim, muito maior do que os outros fluidos. E além disso, a amônia ela é altamente tóxica, né? Classificação de segurança B. Então, dependendo do fluido que você está pensando avaliar, também tem que ser considerada essa questão de segurança que a gente comentou. E o caso dos hidrocarbonetos, né, um R600, um R290, também é diferente. Por quê? Porque os hidrocarbonetos são altamente inflamáveis. Então, todo projeto daquele refrigerador doméstico, daquele sistema de refrigeração comercial, industrial, por exemplo, ele foi projetado para trabalhar com propano, com R600. Então, nesses casos, que você tem CO2, amônia, propano e isobutano, o ideal é você manter esse mesmo fluido refrigerante que já está em operação nesse equipamento, tá certo? Outra dúvida que a gente tem aqui vamos ver, do José Dirceu Marques Júnior, ele perguntou, fluido refrigerante dentro da botija tem prazo de validade? E a resposta é, nem dentro da botija, nem dentro do seu sistema, ele não tem prazo de validade. Por quê? Pensa comigo. Dentro da botija, o fluido refrigerante está ali, quietinho, parado, bem armazenado, né? Dentro ali das condições ideais de temperaturas abaixo de armazenamento, ali abaixo de 50 graus, longe de chuva, intempérie, longe do sol, longe de fontes de ignição, bem armazenado, ele está ali tranquilo, não sofre nenhum tipo de degradação química. E dentro do seu sistema de refrigeração, se ele estiver sob as boas práticas de refrigeração, ele só sofre transformações de pressão, temperatura e estado físico. Era líquido, virou gasoso, era gasoso, virou líquido, ou seja, ele não se degrada. Ou seja, se seu sistema está operando bem, o
fluido refrigerante lá dentro também não tem prazo de validade e não precisa ser substituído periodicamente. Dentro da botija, no armazenamento, o que eu falo para o pessoal tomar cuidado é, o que vai estragar primeiro é a embalagem. Por quê? Porque a embalagem é metálica. Então, quem mora ali em áreas litorâneas, tem muita maresia, né, muito problema com corrosão, o principal problema que você vai ter vai ser corrosão da embalagem, a válvula, né, a de abertura ali, o manípulo da válvula pode ser que trave. Por quê? Porque está muito tempo exposto ao tempo e pode ir algum tipo de travamento por corrosão, por exemplo. Tá? Então, lembrando, fluidos refrigerantes não possuem prazos de validade, podem ser recirculados no seu equipamento de forma indefinida. Tá? A outra dúvida é aqui do Paulo Sobral. O Paulo Sobral comentou aqui com relação ao 134A em automóveis, se ele vai ser feito retrofit pelo XP10 ou se o YF que vai substituir definitivamente o 134. No automotivo é um caso bastante interessante, porque não é usual a gente ter retrofit de 134 para XP10. Por quê? Porque a carga de fluido é muito pequena, então quem tem 134 hoje no automotivo prefere continuar trabalhando com 134. Porém, Europa e Estados Unidos, 100% dos veículos novos de passeio é R1234YF. E aqui no Brasil, algumas montadoras já estão migrando para o R1234YF também. Então, o que é interessante de notar? Se você trabalha, por exemplo, na linha pesada, trabalha ali com caminhões da Scania, Volvo, tratores, né, de colheitadeira, você vai ver que já tem bastante veículo pesado com R1234YF. Se você trabalha com veículos, por exemplo, da BMW, alguns da Renault elétricos, ou até veículos importados, quem trabalha ali fazer manutenção em Porsche, Lamborghini, carros aí importados, com certeza aí também está vindo com o R1234YF, e a ideia é manter esse R1234YF nesses equipamentos que já estão com esse fluido. Tá? Outra dúvida aqui do Carlos Lima. Ele comentou que o XP40 ainda está com um valor muito alto no mercado. Tem alguma estimativa de quando pode baixar mais o valor? Avaliando o mercado. E essa é uma tendência que a gente vê cada vez mais para esses fluidos novos. Por quê? Com o aumento da disponibilidade desses novos HFOs, a tendência é que o preço comece a reduzir conforme os volumes aumentam. Em contrapartida, o que a gente vai ver é o R22 e o 404. Conforme reduz a disponibilidade, o preço desses fluidos vai subir até a gente ter o encontro, né, que a gente fala ali das curvas. Né? Então, muito do que a gente viu naquela transição de R12 para R134A, a gente vai começar a ver também no mercado nos próximos anos para esses HFCs e HCFCs, migrando para os HFOs. Tá certo? Um comentário aqui que o Gutenberg mandou, acho que até mais um relato. Ele comentou que ele tinha um Schiller Carrier de um cliente sem rendimento, com altas pressões de operação, e eles levantaram a dúvida com relação ao tipo do fluido refrigerante, a qualidade. Então, naquele equipamento, tinha 107 quilos de fluido de uma marca ali relativamente desconhecida, não era de um grande fabricante, e eles sugeriram somente a troca do fluido na época, dado para fluidos da Dupont, né, o fluido original, o Freon, e ele ficou redondo somente com a carga até menor, com 8 cilindros somente. Né? E a carga ele tinha mais de 100, ele carregou menos e funcionou. Por quê? Isso é importante a gente comentar justamente por conta da qualidade. Se a gente está usando um fluido de baixa qualidade, procedimento de carga não foi feito corretamente, não foi feito um vácuo, pode pôr o produto que for lá que ele não vai render. Quando você faz a manutenção correta, faz o vácuo, carga por massa, ajuste dos parâmetros de operação, não tem erro. É como você ter um chiller, uma Ferrari e colocar combustível adulterado. Né? Combustível com metanol, né? Não tem como. Está em alta agora. Mas o ideal é que a gente sempre coloque aí fluidos refrigerantes de qualidade. Tá? Outra dúvida que o Gutenberg mandou é com relação à padronização das cores dos cilindros. Houve alguma mudança? Porque agora tem cilindros de 410A e outros fluidos cinza. A ARI, né? A ARI é a Associação Americana de Aquecimento, Refrigeração e a própria ASHRAE, que é a Associação de Engenheiros dos Estados Unidos, eles têm alguns guidelines, eles chamam esse guideline de coloração de embalagens de guideline N. E o que o guideline N fala com relação à cor
das botijas aqui é de fluidos refrigerantes. Plus fluidos refrigerantes já tradicionais do mercado, então já sei que um 22 é verde, um 134 é azul claro, 410A é rosa, que um 404 é laranja, eu posso manter, se eu quiser, essa mesma coloração. Porém, eles indicam, né, como sugestão, que todos os fluidos refrigerantes tenham a mesma coloração cinza e que o fluido esteja indicado qual é ele na embalagem do produto. Por quê? Porque cada vez mais a gente está vendo mais fluido refrigerante, diferente no mercado. Né? Hoje, para vocês terem uma ideia, já existe TR499 alguma coisa, né? Já até passou do 499. Então, haja cores diferentes para a gente conseguir distinguir. Eu falo um exemplo bastante clássico, é o R404 e o 407C. Os dois são laranjas. Se você vai fazer a carga de equipamento só olhando para a cor da botija, você pode estar colocando 407C numa máquina de 404 ou 404 numa máquina de 407. Então, o guia da ASHRAE da ARE fala que idealmente é que todos sejam cinzas, né, para que o cliente, o técnico, o instalador de fato olhe na embalagem qual fluido refrigerante está lá dentro, mas que para os fluidos que já são tradicionais, conhecidos ali, que o 22 é verde, 404 laranja, o 134 é azul, 410 é rosa, pode se manter, caso queira também, tá certo? O José, antes da pergunta do José, o Edivelton e o Bruno comentou aqui dos PDFs, tá? E dos materiais. Então, o webinar está sendo gravado, a gente vai disponibilizar a gravação diretamente no YouTube. E vocês que estão conectados também aqui na aba de materiais, então se você clicar nos 3 pontinhos, no mais itens aqui, não sei se está aqui embaixo, aqui nos cantos, tem uma aba de materiais que você consegue fazer o download dos PDFs direto para o seu celular, direto para o seu computador. E no final eu vou deixar também o 0800 e o WhatsApp da Kemurs, caso você não consiga baixar, dá para mandar uma mensagem para a gente manda. Tá? O José Flávio mandou aqui também um relato, né, que existem técnicos que agem de má fé, falando que tem que trocar o fluido porque acabou, porque passou da validade ou evaporou. Né? Evaporou é engraçado, né, porque o fluido tem que evaporar de fato, né? Mas que ele não compartilha com esse tipo de atuação, né, com esse tipo de ação. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar de fato com ética, com as boas práticas. Né? O fluido refrigerante não acaba, não tem validade, ele nem evaporou, né? Ele está lá dentro ainda do seu sistema, caso não tenha nenhum tipo de vazamento. Então, o ideal é, se a gente quer crescer, se a gente quer se desenvolver, quer que nossa empresa de refrigeração, de instalação de manutenção cresça, a gente precisa trabalhar de forma ética também. Né? A gente sabe que todo profissional honesto vai crescer e trabalhando da forma correta, os nossos clientes também serão fidelizados e aí gera indicação e a gente consegue acessar, né, cada vez mais mercados. O Adilson perguntou aqui com relação ao acesso pelo celular. Então, se você está no celular pelo aplicativo GoToWebinar, na parte embaixo, então você está vendo a nossa foto aqui e a apresentação, tem 3 pontinhos. Clicando nesses 3 pontinhos, tem alguns itens ali escrito compartilhar, gravando, mão, legendas e materiais. Clicando nessa aba de materiais, aí aparece os arquivos em PDF para você fazer o download. Você clica, ele já faz o download direto, já abre no seu celular e aí você consegue salvar também. Tá? Beleza? Eu acho que das dúvidas, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Ó, se você tem alguma dúvida, a hora extra. O Cláudio perguntou se vai ter certificado sim. A gente vai mandar automaticamente depois para vocês aí por e-mail. Então lembre-se que o e-mail vai chegar do certificado no e-mail que você fez a inscrição nesse webinar. Tá? Caso tenha dado algum problema na sua inscrição, manda para a gente corrige para vocês. Tá? E a dúvida que, afinal, é se vocês vão ser notificados para treinamentos futuros, isso com certeza. Então, a partir do momento que você se inscreveu lá, você já fica ali inscrito para receber as novas comunicações da Kemurs. E aqui eu queria relembrar alguns temas, porque desde o começo do ano a gente está fazendo webinars. Então, se você entrar no YouTube da Kemurs, né, vai lá, option.com, Option aqui, ó, é o nome dessa nova marca ali, novos produtos mais sustentáveis da Kemurs. Põe option.com, escreve o webinar Kemurs, põe lá,
fluidos refrigerantes, você vai encontrar todos esses webinars lá já gravados. Então, a gente já falou sobre a eliminação do R22, soluções Option para refrigeração comercial e industrial. Já falamos também do R32, falamos de fluidos refrigerantes para chillers, falamos de boas práticas e fato ou fake na manutenção do sistema de refrigeração e ar-condicionado. Tivemos a Febrava mês passado, então quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, tem, ano que vem tem Febrava Rio, mas a Febrava grande mesmo, é só daqui 2 anos, a cada 2 anos, então 2027 estaremos na Febrava também, e hoje a gente está tendo aí nosso webinar do procedimento de retrofit, tá certo? Então, eu acho que era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. O Carlos mandou aqui se a válvula de expansão termostática, se existe válvula de expansão termostática própria para o XP40. Então, hoje, para o XP40, você já existe no mercado, a própria Danfoss tem, a Carel, Fugálgio, todos, Fugálgio já é mais controladores, né? Mas todos os fabricantes aí de dispositivos de expansão, válvulas de expansão termostática, eletrônica, tubo capilar já tem válvulas compatíveis para o XP40 449, mas caso você não encontre tão fácil, a válvula de expansão do R22 também é a mesma. A única coisa que você vai ter que fazer é abrir um quarto de volta, meia volta, mas é a mesma do R22. Tá? E aí uma outra dúvida aqui do Paulo, a última dúvida aqui só para a gente encerrar, que está aparecendo no mercado um gás alternativo ao 134 mais barato que o convencional e que provavelmente não é o 134. Tá? Um comentário é tomem cuidado com fluidos alternativos muito milagrosos, tá? Por quê? Refrigeração é uma ciência exata, é termodinâmica. Não existe milagre. Então, se você vê alguma coisa no mercado que é muito mais barato, precisa de menos fluido, a carga é menor, e o equipamento vai reduzir 20, 10, 15, 50% do consumo de energia, tem boi na linha. Tá? Por quê? Porque se isso existisse, o fabricante do equipamento já usava esse fluido original na máquina. Né? Então, fiquem atentos, porque querendo ou não, a gente encontra também esses tipos aí de ciladas no mercado de refrigeração, e o fluido refrigerante é o sangue do seu sistema, ele circula por todos os componentes, pelo compressor, ele que absorve e rejeita calor. Então, a qualidade é extremamente essencial para que o seu sistema opere de forma bastante positiva, tá certo? Então, sem mais delongas, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Estou deixando aqui na tela o 0800 da Chemours e também o WhatsApp. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida sobre onde encontrar o distribuidor, sobre como fazer o retrofit, qual que é o óleo lubrificante, se esse fluido é bom, se não é bom, onde eu encontro, qualquer dúvida que você tiver, manda para a gente. A nossa área ali de marketing do SAC recebe essas dúvidas. Se for dúvidas técnicas, eles mandam diretamente para mim. E aí eu auxilio vocês em tempo real, 24 horas, para a gente se ajudar no mercado de refrigeração e de climatização. Tá certo? Lembrando também que a gente tem o freon.com.br e o option.com.br, que você consegue acessar todos os arquivos da Chemours no nosso site em português. Então, precisa de um boletim informativo, de uma FISP, que agora é FDS, de um guia de aplicações, no nosso site vai ter ali disponível, mas se tiver dificuldade, manda no nosso WhatsApp que a gente ajuda também, tá certo? Então, muito obrigado a todos, a gente teve um quórum bastante grande na noite de hoje para falar de retrofits, agradeço a disponibilidade de vocês e agora é hora de vocês também descansarem, quase 9 horas da noite, bora jantar, tomar um banho, dormir, descansar, porque amanhã ainda é sexta-feira e também precisamos aí manter nossos sistemas de refrigeração em operação, tá certo? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Um grande abraço.